Montar uma academia pode custar caro, mas pode custar ainda mais caro se você não souber escolher os melhores locais para comprar os seus equipamentos. E um caminho muito utilizado hoje é a importação de equipamentos da China. Alguns relatam economizar milhões fazendo esse movimento. Mas será que vale a pena? Quais são os prós e contras? E como que faz esse processo de importação? É burocrático? É demorado? É seguro? Vamos entender tudo isso nesse guia definitivo sobre como importar da China com prós e contras. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: vale a pena? Quais são os prós e contras? Vamos começar por aqui. Se eu fosse olhar somente no prisma financeiro, a resposta é fácil, sim, desde que tenha planejamento e critério. A China já é o maior exportador de equipamentos fitness do mundo. A mão de obra lá é muito mais barata e a tecnologia é muito mais avançada. O catálogo deles também é bem maior, mesmo incluindo os impostos. Você vai ver isso daqui para frente quando eu mostrar uns cálculos. Mas tem uma ressalva importante aqui. Na China tem o bom, mas também tem o mais ou menos e também tem o péssimo. A gente está falando que tem fornecedores de todos os níveis, desde o premium, que compete com grandes marcas, até o produto que está bonito na foto e não aguenta 6 meses de uso intenso, ou seja, aquele fake natty, sabe? O critério que você usa na escolha vai fazer toda a diferença desses equipamentos. Você vai ter que dar um passo a mais de análise aqui. Mas antes da gente chegar de fato nessa parte de escolher os fornecedores, a gente vai falar daqui a pouco, você precisa entender que existem duas formas de fazer importação. Cada uma tem um nível diferente de complexidade, de custo e também tem um perfil de gestor diferente. Vamos entender um pouco melhor então as formas que você tem para importar. A primeira forma de importar é com seu radar próprio, sendo o radar o registro obrigatório da Receita Federal para você importar com o próprio CNPJ. Com ele habilitado, você negocia diretamente com a fábrica lá na China, contrata despachante, opera tudo, literalmente, tá? Toda a parte burocrática. É o caminho com maior economia potencial, mas obviamente vai exigir um conhecimento muito maior seu sobre os processos, sobre a burocracia e tudo que está envolvido aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. E você também vai ter que fazer um pagamento aqui antecipado em dólares, tá? É importante falar isso, é tudo em dólar, meu amigo. E após esse pagamento antecipado em dólar, em média, você vai receber os seus equipamentos de 90 a 150 dias. Esse método, então, é indicado mais para quem já tem experiência com essa parte burocrática, de como faz um resgate de carga, etc., ou tem um volume suficiente que justifique você aprender todo esse embaralhado de documentação e processo. Ou se você tem um coração, um espírito desbravador, boa sorte, você vai economizar mais dinheiro dessa forma, eu não tenho dúvida. Já a segunda forma de fazer é via Trading Company, que é basicamente uma empresa que vai cuidar dessa parte burocrática para você. Ela vai assumir toda a burocracia que a gente chama de aduaneira, que é desde sair lá da China até chegar aqui no Brasil. E ela pode fazer em dois modelos diferentes. Um dos modelos a gente chama de por conta e ordem, onde ela vai importar em nome da sua empresa, usando o seu dinheiro, e ela vai cobrar algo na casa de 3 a 8% sobre o valor dessa mercadoria total, ou seja, vai ganhar dinheiro em cima do volume que você compra, ou no modelo por encomenda, onde ela compra com o dinheiro dela, então a revendedora vai bancar esse adiantamento e ela vai revender para você, mas naturalmente aqui ela vai te dar uma mordidinha maior, tá? Ela vai ficar com algo entre 5 a 10% desse montante que você está investindo. Essa é uma boa entrada para quem está fazendo pela primeira vez e ainda não quer se expor ao risco completo. Então você tem uma taxa um pouco maior, mas você tem um risco praticamente zero, porque vai ter uma empresa que vai fazer toda a burocracia para você e vai colocar literalmente na sua porta os equipamentos. Então a primeira coisa importante que você tem que fazer aqui é escolher um desses modelos aqui. Você se dá bem com burocracia, você quer estudar todo esse emaranhado, você quer tomar esse risco? Talvez o primeiro caminho seja melhor. Não, Douglas, eu sou mais conservador, eu não quero arriscar, eu nem tenho tempo e interesse em entender como funciona toda essa burocracia. Talvez o segundo caminho seja mais interessante para você, apesar de pagar uma taxinha maior. Uma vez que você escolheu o caminho, o próximo passo é naturalmente encontrar quem vai ser o seu fornecedor, quem vai ser o seu parceiro e vai trazer os equipamentos dos sonhos para sua academia. E eu sei que você está bastante curioso para saber como que faz para escolher, para encontrar esses melhores fornecedores. Bora lá, porque isso é muito simples, tá? A principal forma de você encontrar fornecedores é através de plataformas que a gente chama de marketplace. São agregadores, basicamente. Empresas que vão apresentar outras empresas que fornecem serviços. A Alibaba é a maior na China e uma das maiores do mundo, tá? E é onde a maioria das pessoas
pesquisa pelos seus fornecedores hoje em dia. É um site sólido, de confiança e que tem muitos fornecedores. Além disso, tem outras duas importadoras bastante conhecidas, que é a MadeInChina.com e a Global Sources. Vale a pena você olhar para as três, comparar, mas a Alibaba é a que eu tenho mais referências positivas, por ser uma plataforma mais overseas, digamos assim, né, mais difundida no mundo inteiro. Uma vez que você estiver dentro da plataforma do Alibaba aqui, por exemplo, você vai aplicar os filtros de segurança antes de qualquer coisa. A primeira coisa que você tem que tomar atenção é se ele tem o selo de fornecedor verificado, o Verified Supplier, que vai indicar para você que esse fornecedor passou já por uma auditoria, por uma inspeção da equipe do Alibaba. E a segunda informação que você não pode esquecer de verificar é se essa companhia é Trade Assurance, ou seja, ela tem proteção do pagamento, tá? O Mercado Livre aqui no Brasil tem isso, talvez você já esteja familiarizado, que é quando o fornecedor não entrega, você consegue seu dinheiro de volta pela própria plataforma, tá? Então isso aqui é muito importante e é um grande diferencial que a Alibaba oferece. Claro que você vai ter que colocar evidências para ter esse reembolso, e isso vai demorar muitos meses, vai ser uma novela. Se prepara para isso também. Além desses dois selos, fica de olho também no tempo de atuação da loja dentro do site e nas avaliações dela. Fornecedores com menos de 3 anos ou com avaliação inferior a 4.5 é um sinal de atenção, tá? Certo, Douglas, já fui no Alibaba, já achei o meu fornecedor, é só fazer o pagamento agora e já era? Mas nem a pau, Juvenal, tem muita coisa ainda para fazer. Respira fundo, pega um café, senta aí, fica bem confortável, que isso aqui vai ser um podcast, meu amigo. Vamos para a parte burocrática. A primeira coisa que você tem que fazer quando escolher o fornecedor é pegar a licença comercial chinesa dele, que é tipo o nosso CNPJ aqui no Brasil. Ela precisa comprovar para você que a empresa existe legalmente, que tem um endereço físico registrado e que ela está autorizada a operar. Sem ela, você nem sabe se vai estar negociando com uma empresa sólida, verdadeira. Então, isso aqui é bem importante, até para você se livrar dos intermediários, que às vezes se fingem de fabricante. Já a segunda informação que você precisa pegar é se essa fábrica tem a ISO 9001. Item importante que atesta se a fábrica tem um sistema de gestão padronizado na qualidade. Ou seja, se essa empresa é auditada. Não é uma garantia de produto perfeito, mas é uma evidência concreta que é uma empresa mais séria, que ela tem mais processos, mais maturidade. Outra informação que não é mandatória, mas é um grande diferencial para te deixar mais seguro, é se essa empresa tiver o CE Marking, que é basicamente um certificado falando que ela atende o padrão da União Europeia de equipamentos. Então, digamos que a empresa que tiver isso, ela está um patamarzinho acima das outras. E por fim, a quarta informação que você vai precisar é o histórico de mercado. Você vai pedir por referências de clientes anteriores e vai entrar em contato com eles. Você vai verificar como foi a experiência dele com essas empresas. Nesse tipo de operação de alto volume, alta complexidade e muito valor agregado, o seu fornecedor tem um bom histórico, ter bons feedbacks, eu diria que é indispensável, é mandatório, é muito importante. Eu diria que talvez esse seja o passo mais importante que você tem que fazer antes de comprar. Agora vamos falar um pouquinho de sinais de alerta. Como que eu verifico se essa empresa talvez não seja tão idônea assim? Se qualquer um desses itens que eu falar agora aparecer, abre o olho porque pode ser um mau indício, tá? O primeiro deles é o fornecedor não gostar de conversar pela plataforma. Ele prefere conversar por outros meios pessoais, como o próprio WhatsApp, Telegram e coisas do tipo. Outro indício é se ele não utilizar um e-mail corporativo, ou seja, arroba nome da empresa. Ele usa o e-mail do Gmail, do Hotmail, esses e-mails gratuitos, tá? Empresas profissionais, todas elas têm um domínio próprio de e-mail. Outro indício muito forte que essa empresa não é profissional é quando ela pede pagamento na conta privada, na conta pessoal. Você já viu uma empresa séria pagando no CPF do dono? Você não vê isso, tá? Então é um indício ruim sim. Se aparecer qualquer um desses indícios aqui, dá um passo para trás e reflete bem se isso é um bom fornecedor de fato. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui para te contar uma estratégia que vários mentorados meus, vários clientes meus já utilizaram, tá? Você compra através de um parceiro algum equipamento e quando eles chegarem aqui, você verifica em algum cantinho do equipamento vai estar escrito quem é o fornecedor lá fora que o seu intermediador comprou e depois você começa a negociar direto com esse fornecedor, tá? Então essa é uma tática malandrinha e só essa tática aqui já merecia o seu like e a sua inscrição, tá? Porque é uma economia de dinheiro aqui inenarrável. Com o fornecedor aprovado, a primeira coisa que vai mudar, que você vai estranhar em relação ao nacional, a uma compra nacional, é a forma de pagamento. Quando você pesquisa lá no Alibaba, os preços aparecem em reais, mas isso é só uma conversão automática que a plataforma faz para facilitar o seu entendimento. Na hora de pagar é tudo em doletas, tá? Tudo em dólar.
O pagamento é feito normalmente por transferência internacional, o dinheiro sai aqui da sua conta do Brasil em reais, o banco converte e envia em dólares diretamente para o fornecedor. Não existe parcelamento, importante você saber disso, tá? Também não existe boleto e não existe essa questão de prazo. Você precisa ter o capital disponível na hora e pagar tudo de uma vez. Logo, planejamento financeiro e caixa é importante aqui, tá? O padrão mais encontrado no mercado é você pagar pelo menos 30% antes de começar a produção e os 70% restante depois do embarque, em caso de encomendas específicas, tá? Se tiver pronto já o produto, talvez não precise. Funciona assim, então. Você escolheu os itens que você quer, os equipamentos, você vai assinar uma espécie de contrato que eles chamam de Proforma Invoice, que é o contrato de compra. Você vai pagar então 30% iniciais, em média, e o fornecedor começa a produzir o que você pediu. Quando a produção estiver em 80% concluída, geralmente você já contrata a inspeção pré-embarque. Isso aqui é uma novidade para você, provavelmente. Ela é basicamente um time de pessoas especializadas que você vai mandar até a fábrica para verificar se a quantidade, a qualidade, a embalagem, a rotulagem, está tudo direitinho como você espera, como você comprou. Então, uma equipe específica que faz isso que você vai ter que contratar e tá lá na China já, né? Provavelmente você não vai querer mandar uma pessoa do Brasil para lá, porque geralmente não vale a pena financeiramente, a menos que seja uma compra de um volume muito grande. Com isso feito, você vai ter um relatório detalhado, geralmente com fotos e vídeos, para você entender se realmente está tudo nos detalhezinhos do combinado. Aprovada a inspeção, você paga esse restante, geralmente algo na casa de 70%, e a mercadoria então embarca aqui para as terras tupiniquins. Enquanto o navio vem, e ele vem bem devagarzinho, o despachante aduaneiro cuida de toda a papelada para você aqui no Brasil. Quando a carga chega no porto, começa o processo burocrático que a gente chama de desembaraço. Ele segue as regras daquele porto. E só após todo esse processo de desembaraço no porto que de fato os itens podem ser levados para sua academia. Você provavelmente deve estar bem curioso sobre o tempo, né, que demora toda essa parte burocrática, até mesmo o tempo de fabricação. O tempo de fabricação, na verdade, não está mais curioso não, porque eu já falei. Mas essa parte burocrática, a parte de trajeto, todo esse processo de porta a porta, na prática, em média 6 meses. Tem caso que demora mais, tem caso que demora menos, mas o que a gente vê na prática é algo na casa de 6 meses. O que, se você parar para analisar, não é tanto tempo assim, porque tem um monte de marca nacional que está pedindo isso, 6, 7 meses para entregar. Inclusive, algumas falam que fabricam no Brasil, mas pegam da China, tá? Fica ligado. Então, o que realmente vai pesar nessa escolha, nessa decisão de compro da China ou compro do Brasil, na verdade é o custo. O tempo está saindo elas por elas. E é aqui que a maioria erra. Faz os cálculos de custo tudo errado, não sabe calcular o imposto, não sabe calcular o câmbio, não sabe calcular a parte burocrática e por isso a gente vai falar sobre isso agora. O erro mais comum é olhar para o preço de fábrica e achar que ele é o custo final do equipamento. Não é. Vamos usar um leg press 45 como um exemplo didático aqui. Em média ele vai custar aí uns R$ 3.800 na fábrica, lá na China. Parece bom, parece bem interessante. Mas esse mesmo equipamento, quando chegar na sua academia, no mínimo ele vai dobrar o valor. O que acontece na prática? Sobre aqueles 3.800 incidem vários impostos e taxas. Esse valor que transforma o preço de fábrica no preço final, inclusive tem um nome, que é o landed cost, ou seja, o custo até chegar aqui na sua costa, aqui no seu porto. E antes de negociar qualquer coisa com qualquer fornecedor, você tem que entender como calcula isso para ver se vale a pena o negócio para você. Vamos entender cada componente desse emaranhado de impostos. Vou dar o meu máximo aqui para te explicar toda essa moçoroca. A maioria dos equipamentos de academia se enquadram no código NCM que vai ser colocado aqui na tela. NCM, gente, é a nomenclatura comum do Mercosul, basicamente é o código fiscal que classifica cada tipo de produto importado e define os impostos que vão incidir sobre ele. E tem bastante imposto, tá? Para equipamentos de academia, esse código que o editor colocou aqui na tela é o mais utilizado. Sobre aquele leg press que eu citei antes de R$ 3.800, vão incidir 6 tributos. E o ponto mais importante, antes de entrar em cada um, é que a Receita Federal não calcula esses impostos sobre o preço do produto, tá? Coloca atenção nisso. Ele soma o preço do produto, o frete internacional e o seguro de carga. Esse total tem um nome, tá? Se chama valor aduaneiro. E é ele que faz muita gente se enganar, tá? É ele que aparece lá no topo do fluxo e é sobre ele que tudo começa. Bom, o primeiro tributo desses 6 é o imposto de importação. Essa alíquota vai ficar ali na casa de 18% para equipamentos de academia. No nosso leg press,
a gente já está falando aqui de algo na casa de R$690. A partir daqui começa aquela lógica de imposto sobre imposto, tá? O segundo imposto é o IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado. Ele não é calculado só sobre o valor aduaneiro, ele também considera o valor aduaneiro somado ao imposto de importação, aquele que você acabou de pagar. A alíquota é de 13% e no nosso LegPress representa mais R$588 para a conta. O mesmo raciocínio também está valendo para o PIS e para o COFINS. São duas contribuições federais mandatórias e elas andam sempre juntas. A base de cálculo das duas vai ser a soma também do valor aduaneiro e do IPI somados. As alíquotas são ali na casa de 2,1 para o PIS e 10,45 para o COFINS, tá? O que vai representar 107 e 534 nesse exemplo desse nosso LegPress. Tá bom de imposto? Não tá não, segura que tem mais dois ainda. O quinto deles é o tributo chamado de AFRMM. Ele aparece separado desse fluxo porque ele funciona diferente dos outros, tá? Ele é um que olha só para o valor do frete marítimo, sem acumular nada. Então, pelo menos esse aqui não é tão dolorido. A alíquota, porém, é de 8% e tem um detalhe importante aqui. Ele precisa ser pago antes mesmo do registro de declaração de importação na Receita Federal. O sexto imposto é o ICMS, ele é estadual. Então essa alíquota vai variar de estado para estado, depende de onde você está. Você também vai notar lá na hora de comprar que ele vai estar marcado de forma diferente dos outros impostos. Isso porque ele tem uma característica que deixa muita gente confusa, inclusive eu, quando descobri isso aqui, tá? Ele é calculado por dentro, mas eu vou explicar isso um pouco melhor. Quando você aplica o imposto normal, você paga o valor do produto que você está adicionando e o imposto em cima desse valor do produto. Simples como isso. Exemplo, o produto custa 100, o imposto é 18, logo você paga 118. O ICMS funciona diferente. Ele parte do princípio que a alíquota já está incluída no preço final. Então você não pode simplesmente fazer esse cálculo que eu fiz antes, né, de pegar uma porcentagem e colocar em cima do valor total. Você precisa, primeiro de tudo, dividir o subtotal por 1 menos a alíquota que você tem que pagar. E isso vai dar uma diferença bem safadinha. Se você calculasse por fora daquela forma simplificada que eu falei antes, você pega 5.750 e multiplica direto por 18%, daria 1.035 de imposto. Porém, da forma correta que eu acabei de ensinar, vai dar 1.262. Isso é uma diferença de R$227. Não parece muito no primeiro momento. Agora você multiplica isso por 20, 30, 40 vezes, que é o número de equipamentos que potencialmente você está trazendo. Começa a ficar dolorido. Somando tudo isso que a gente falou de imposto aqui, e não foi pouco, o seu querido LegPress de R$3.800 já vai estar custando pelo menos uns R$7.000 a essa altura do campeonato. Quase o dobro. Mas, infelizmente, os impostos não são só o único custo que você vai ter, meu amigo. Tem a parte de logística, sendo o principal custo de logística o tal do frete marítimo. Para um container de 40 pés nessa rota China-Brasil, hoje o valor está na casa de $1.050, mas toma atenção porque isso pode variar muito. Tem várias coisas que interferem nesse frete e em algumas épocas ele pode chegar a ser 3, 4, 5 vezes maior, tá? Então não tome isso aqui como verdade, faça uma cotação antes. Além do frete, também é importante que você contrate um seguro internacional, que vai ficar de 0,5 a 2% do valor total da mercadoria. Ele é essencial e indispensável. Se a carga for danificada, extraviada, ou seja, sumir do meio do caminho, sem seguro seu prejuízo é total. Com um seguro, você vai conseguir se proteger. Tem também uma tarifa que a gente chama de Siscomex. É uma tarifinha cobrada pelo uso do sistema no momento do registro da declaração de importação. Vai te custar algo aí na casa de R$154. Outros dois custos que confundem bastante quem está começando nesse mundo das importações são a capatásia e a armazenagem. A capatásia é a taxa cobrada pelo terminal do portuário de serviço de descarregamento do navio. Também vai fazer a conferência e a manipulação dessa mercadoria. Ela gira em torno de 1% do valor total, com frete e seguro incluídos. Então é bem dolorida essa taxinha. E cada porto tem a sua própria tabela, tá? Esse 1% aqui é uma média. Inclusive vou deixar aqui embaixo uma tabela dos principais portos e quanto eles cobram, tá? Já a armazenagem é o que você paga quando a carga fica num porto, além do período gratuito que você tem direito. A gente chama isso de free time, né? O tempo que você não paga ali no porto. No porto de Itapoá, por exemplo, aqui em Santa Catarina, você vai ter uma cobrança a partir do 5º dia útil. Então é importante que você já organize a sua logística para fazer a remoção
desses equipamentos. Se o desembaraço, se aquela parte burocrática acabar atrasando e o seu estoque tiver que ficar lá por qualquer motivo, seja erro de documentação, canal vermelho ou intimação da Receita Federal, o relógio tá rodando e o custo cresce por dia, tá? Então toma cuidado com isso. E é por isso também que é importante você ter um despachante preparado com a documentação impecável. Não é luxo, é prevenção de mais perda financeira. O despachante é o profissional habilitado pela Receita Federal que representa a sua empresa lá na hora do desembaraço, tá? Ele vai assinar toda a declaração de importação, vai conferir a classificação do NCM, calcula e paga todos os impostos e também vai coordenar a liberação junto à alfândega, que é o órgão responsável por liberar a saída dos seus produtos do porto, tá? Se por acaso der canal vermelho, que é tipo uma blitz, uma checagem mais rigorosa que os seus produtos vão cair, é ele que gerencia também, tá? O despachante. Os honorários de um despachante vai variar aí na casa de 800 a 1.500 reais, então é um custo que eu diria não tão pesado para o prejuízo que você pode tomar nessa parte da operação. Por fim, tem o frete interno do porto até a sua academia. Esse custo tem um piso regulado pela ANTT, calculado por quilômetro e pelo número de eixos do veículo, ou seja, quanto maior o veículo, mais caro vai ser. Um exemplo prático, tá? Para ficar claro. Imagina que você está recebendo um carregamento de uns 70 equipamentos mais ou menos. Você vai receber ele em Criciúma, na nossa cidade. O porto de Itajaí, o mais próximo daqui, ele fica a uns 267 quilômetros pela BR-101. Se a gente contratar uma carreta de 3 eixos, que seria o suficiente para esse número de equipamentos, a gente pagaria em torno de R$ 3.400 pelo frete. Mas calma que esse é o mínimo legal, tá? Na prática você vai pagar um valor um pouco maior, pelo menos uns 4.000, 5.000 reais, podendo ter um preço muito maior de acordo com a época do ano. Lembra que no começo eu falei que valia muito a pena financeiramente comprar na China? Pois é, vamos fazer uma simulação para ver se isso realmente bate. Vamos simular aqui uma academia de 1.000 metros quadrados do zero, musculação completa, tá? Cardio, acessório, halter, tudinho. Vamos colocar aí uns 400 itens nessa academia. Inclusive vou pedir para o editor colocar na tela esses 400 itens mais ou menos que a gente escolheu. Lembrando que não são 400 equipamentos, são 400 itens, então tem dezenas de colchonetes, dezenas de halteres e etc. E você pode querer mais ou menos itens, mais ou menos equipamentos. Isso aqui é uma simulação bem superficial para você ter uma dimensão da economia que dá para fazer. Essa lista que o editor colocou aqui na tela, você vai gastar algo na casa de 574 mil. Essa mesma lista, a gente orçou com uma empresa aqui nacional de mesmo nível, tá? Então a gente comparou aqui equipamentos de mesmo nível de complexidade e durabilidade, ia ficar na casa de 1.700.000, tá? Tô falando aqui de uma economia de mais de 1 milhão. Isso mesmo, você não ouviu errado, uma economia de mais de 1 milhão. Lembrando que eu não negociei com essa empresa nacional, talvez eles dão um desconto e etc. Talvez você ache outras nacionais mais barato e a diferença seja menor. O que eu vejo de feedback, né, de vários clientes nossos é que dá para você economizar tranquilamente aí 30%, 50% ou mais. No caso aqui da nossa simulação, acabou passando um pouquinho disso, mas de qualquer forma 30%, 50% já é uma economia gigante. E para fechar aqui o raciocínio, gente, é importante voltar a falar disso. Você tem que comparar sempre equipamentos de mesmo nível. Então se você está falando de um nacional básico de entrada, você compara com um chinês básico de entrada. Se você está falando de um brasileiro, de um nacional intermediário, você compara com um chinês intermediário. Você tem que comparar banana com banana, maçã com maçã, senão não faz muito sentido, tá? Na China vai ter equipamento bom, vai ter equipamento ruim, assim como qualquer lugar do mundo. E, gente, esse roteiro deu muito trabalho, tá? Foi bem trabalhosa essa pesquisa. A gente falou com um monte de dono de academia, com um monte de assessoria que faz essa parte burocrática para trazer o mais próximo possível da realidade quando vocês forem fazer os seus testes, as suas importações. Então, todo esse trabalho, eu tenho certeza que ele merece o seu like, merece a sua inscrição. Inclusive, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo no canal, meu amigo, você chegou no lugar certo. Esse canal tem mais de 300 vídeos sobre gestão, marketing, fidelização, tudo que você precisa para sua academia, o seu estúdio, o seu box crescer mais, faturar mais. É de longe o maior canal de conteúdo para gestores, para gestoras de negócios fitness do Brasil. E tem vídeo novo toda quarta-feira e também tem um podcast onde a gente entrevista os maiores nomes do mercado fitness
para trazer insumo, para trazer ideias, para trazer dicas para vocês. Então se inscreve aqui no canal, que toda semana tem vídeo novo e tem o nosso podcast também. E para você que ficou até o final, eu tenho um bônus, tá? Tem um monte de dados, de números que eu falei aqui nesse vídeo, tem aquela própria imagem onde eu coloquei os itens, os equipamentos da simulação, e também tem a parte de documentos, que a gente nem falou nesse vídeo para não se estender tanto, né? Que é aqueles documentos que você tem que enviar tanto para a Receita como para o Porto, que é uma sopinha de letras. A gente vai compilar tudo isso aqui num material específico para te apoiar nessa jornada de importação. Para você acessar esse link gratuitamente, é só você clicar aqui na descrição que o link vai estar lá te esperando. Para você que está pensando em investir toda essa grana em renovar sua frota de equipamentos ou criar uma academia do zero, tem outras duas coisas que são muito importantes para você também, diretamente ligadas a esse assunto. A primeira delas é saber como cuidar, como fazer manutenção dos seus equipamentos. E a gente tem um vídeo sobre isso aqui no canal que vai estar aqui do lado. E também é importante saber como que organiza os equipamentos de forma inteligente, estratégica. E felizmente, a gente também tem vídeo sobre isso aqui no canal, o link vai estar aqui do lado, com todo esse material bem descrito. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e bora fazer um país mais saudável juntos!